eu gostaria de retomar com vocês uma frasezinha que está presente na oração coleta, que é aquela oração antes do início da palavra, da leitura da palavra de Deus. A oração coleta de hoje diz assim: concedei, ó Deus, ao vosso povo que desfalece por sua fraqueza, recobrar novo alento pela paixão do vosso Filho. Essa oração pede que o Senhor conceda a um povo desfalecido, enfraquecido, desanimado, que pela força da paixão, da morte de Jesus na cruz, que este povo se sinta fortalecido, robustecido, que este povo recobre novo alento. Então a ideia dessa oração, na abertura, na segunda-feira da Semana Santa, é pedir ao Senhor que dê força àquele que por sua fraqueza está desfalecendo, apagando, perdendo as forças, desanimando. O interessante é que a primeira leitura de hoje fala de um servo que será suscitado, um servo chamado por Deus, um ungido de Deus, que tenha por missão recobrar o ânimo, devolver as forças, levantar aquele que está abatido, colocar de pé aquele que está caído. De modo que a primeira leitura confirma um pouco aquilo que se pede na oração em forma de promessa no texto do profeta Isaías. E o Evangelho de hoje nos apresenta uma cena interessante, que acontecida 6 dias antes da Páscoa, diz lá o texto do Evangelho, exatamente onde nós estamos hoje, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi um jantar na casa dos irmãos Marta, Maria e Lázaro. Lázaro está à mesa com eles, Marta cuidando da parte prática e Maria usa um perfume caro, de nardo puro, uma quantia alta para lavar os pés de Jesus, manifesta ali o reconhecimento da realeza, da grandeza do Senhor, que havia ressuscitado Lázaro. Isso aconteceu já depois da ressuscitação de Lázaro, aquele episódio em que Lázaro estava já sepultado e Jesus disse para Lázaro: vem para fora, e Lázaro saiu do sepulcro. De modo que é um texto que nos coloca exatamente aí. Lázaro era entre os judeus uma espécie de sinal vivo e concreto do poder de Deus. Todos sabiam que Lázaro tinha morrido, todos sabiam que Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Isso incomodava demais os fariseus, os mestres da lei, que por fim tentavam até matar Lázaro, porque Lázaro era o sinal vivo do poder das obras, da força das obras realizadas por Jesus. Mas o que está em jogo ali é que Judas Iscariotes, o que entregaria, o que venderia Jesus, de olho no dinheiro, talvez sentindo no coração: meu Deus, tanto dinheiro para lavar os pés de Jesus com perfume, por que esse dinheiro não foi usado para uma outra finalidade, por exemplo, para o socorro aos pobres? Mas na verdade Jesus, que conhece o coração, sabe que a intenção de Judas era ele ter desviado, tirado esse dinheiro, e não de fato uma preocupação com os pobres, mas porque esse dinheiro iria para a bolsa comum e ele cuidava da bolsa comum, e diz o texto que ele assaltava a bolsa comum
E Jesus conclui de maneira muito interessante, dizendo que tem tempo para tudo. Aquele era o momento de estar ali junto dele, talvez de recobrar o ânimo aos pés de Jesus, que foi aquilo que Maria estava experimentando naquele tempo. E para a gente entender também no início da Semana Santa, qual é o nosso lugar exato aos pés de Jesus ao longo desta semana. Sugiro que esse texto nos traga uma reflexão, primeiro, que nos leve à sinceridade, à mais profunda sinceridade e pureza dos nossos atos, pensamentos, palavras. Tentar fingir para Jesus, foi o que fez Judas Iscariotes, né? Tentando convencer Jesus de que ele estava pensando uma coisa, quando na verdade ele estava pensando outra. Que tolice é a nossa tentar fingir para Jesus. Jesus sabe tudo. E essa semana entender que é uma semana de estar ali aos pés de Jesus. Nos dias desta semana, experimentar nessa semana uma comunhão maior, oferecer da riqueza do nosso tempo, que a gente acha tão precioso, é tão precioso que a gente às vezes costuma dizer: não tenho tempo para rezar, não tenho tempo para uma leitura da palavra de Deus, não tenho tempo para estar um pouco mais perto dele. Então que a gente disponha desse perfume caro, desse bem precioso que é o nosso tempo, para estar um pouco mais ali junto de Jesus, e que estar de coração sincero, não como Judas, tentando meio que esconder as coisas, esconder sua real intenção, mas estar ali de coração sincero e estar ali, oferecer o nosso tempo, o estar ali de corpo e alma, estar ali de coração, como aquela mulher, Maria, estava aos pés de Jesus. Convido que essa semana para a gente seja uma semana para estar assim. Eu posso te garantir que você vai sair desta semana redobrado, recobrado aí no ânimo, que é o que diz a primeira leitura, né? A oração e depois a primeira leitura, um povo que está desfalecendo, para um povo que está triste, que o Senhor, pela paixão dele, recobre o ânimo. Se você separar essa semana e fizer dela uma semana santa, você experimentará isso. É um pouco uma ressurreição, como foi a de Lázaro, que a gente experimenta ao longo desta semana, morrendo com Cristo e ressuscitando com Ele. Vamos com alegria então oferecer nosso tempo, nossa semana, esta semana, nossa vida, oferecer também nosso desânimo, talvez nosso cansaço, nossa tristeza, reconhecendo que esta é a semana de morrer, mas também de ressuscitar com Jesus.